Estamos quase lá, hein? Você que está firme comigo nessa fé, nessa caminhada dos 21 dias, oração, jejum, pedindo a Deus renovação, batismo com o Espírito Santo, tudo isso faz parte do crescimento espiritual. De repente você tropeçou aí na caminhada, vai ver você abriu uma concessão, quebrou o jejum, ou nem tinha entrado, começou agora, não tem problema, tá? Vamos olhar para frente, vamos olhar para o nosso alvo, para o nosso objetivo, que são os 21 dias para que você seja renovado, para que você seja batizado. Eu quero que você veja todos os vídeos, sabe por quê? Em cada um deles, Deus vai trabalhar de uma forma dentro de você, eliminando as suas dúvidas, te fortalecendo e te sustentando. O vídeo de hoje, nós vamos falar sobre uma pergunta: se eu receber o Espírito Santo, serei perfeito? Uma pessoa, ela pode ser perfeita ao receber o Espírito Santo? E eu sei por que existe esse pensamento. São muitas expectativas sobre o Espírito Santo, para ter, para ser, para viver. Dependemos do Espírito Santo para tudo. É ou não é verdade? Sem ele, nós não somos nada. Mas muita gente, depois que recebeu o Espírito Santo, ela foi batizada com o Espírito Santo, então ela passou a ter uma nova experiência. Ela criou uma expectativa antes, depois que recebeu, ela passou a ter uma nova experiência no mundo espiritual. Então, muita gente que depois do batismo, ela não sentiu, passou ou viveu determinadas situações, tá? E aí ela fica perdida, porque ela diz assim: eu recebi o Espírito Santo, mas e agora? E agora o quê? É isso que nós vamos falar. Hoje, você vê, por exemplo, uma pessoa triste, né? E raramente a gente consegue, às vezes, falar com a pessoa, porque ela não busca ajuda, ela não busca atendimento. Inclusive, se você tem qualquer dúvida com respeito a isso, queria que você me seguisse lá no Instagram, envie a sua pergunta, a sua dúvida, tá aí, Bispo Márcio, me segue lá se ainda não segue, e você vai estar perto de mim e nós vamos lhe ajudar. O exemplo que eu quero dar é de uma pessoa triste que pensa assim: se eu receber o Espírito Santo, eu nunca mais vou sentir tristeza, né? Apenas um exemplo. Por causa da expectativa que a pessoa ela cria. Outros pensam assim: olha, recebendo o Espírito Santo, eu não vou mais errar. E por aí vai. Pessoa, não, agora recebi o Espírito Santo, então eu não vou ter mais momentos de raiva, eu não vou ter mais momentos de angústia, eu não vou mais chorar de tristeza, porque eu recebi o Espírito Santo. E basicamente é verdade, mas não elimina os acontecimentos da vida. Quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, ela continua vivendo no mesmo mundo, ela continua se relacionando com as mesmas pessoas, raras exceções quando se abre mão das más companhias. Ela recebe o Espírito Santo, ela continua tendo a mesma vida. Só que ela vive uma vida de lutas, de desafios que nós vivemos. Estamos no mesmo lugar. Porque se a pessoa recebesse o Espírito Santo e mudasse de cidade, de país, de mundo, recebi o Espírito Santo, agora eu vivo no novo mundo. Talvez ela poderia dizer: bom, acabou tristeza, acabou lutas, acabou desafios, acabou tudo. Mas isso não é uma realidade, tá? O rei Davi, ele recebeu o Espírito Santo, mas assim que o Espírito de Deus possuiu ele, ele teve vitórias sobre os seus inimigos, mas ele errou depois. Ele errou. Os apóstolos do Senhor Jesus, após serem batizados com o Espírito Santo, tiveram suas discórdias, discussões, após receberem o Espírito Santo. Entenda isso. Eu, depois que recebi o Espírito Santo,
Eu já falei e acredito que todos, e com todos já aconteceram isso, já falei às vezes o que não deveria falar, já pensei o que não deveria pensar, é ou não é verdade? Já fiz o que não deveria fazer, com qualquer pessoa assim, mesmo após ter recebido o Espírito Santo. Então eu quero deixar isso claro na sua mente, para que você pare de ser tão radical consigo mesmo. Cobrar você mesmo, não, poxa, eu sou batizado com o Espírito Santo, eu não posso fazer isso, fazer aquilo. Eu não me refiro a pecados, tá? Apesar de sermos seres humanos limitados. Mas a palavra diz, lá em Mateus 5,48, a palavra diz, sede perfeitos. Aí você diz, poxa, o senhor está falando que a gente não é perfeito, mas a palavra manda a gente ser perfeito. A palavra orienta a sermos perfeitos. É verdade, a palavra nos orienta, mas Deus não cobra perfeição de nós. Se nós fôssemos perfeitos, nós não precisaríamos de um Salvador. Você sabia disso? A palavra diz que Jesus veio para salvar os perdidos. E se uma pessoa ela não se vê perdida, ela não precisa de salvação. Ela não precisa de salvação. Então é importante você ter esse entendimento. Até porque, se Deus cobrasse perfeição de nós, quem poderia segui-lo? Fala aí. Fala o nome de uma pessoa para você mesmo que poderia seguir a Deus se Ele cobrasse perfeição de nós. Quem é perfeito? Ninguém é perfeito. Não há um líder religioso perfeito. Não há um cristão perfeito. Por mais verdadeiro que seja, não é uma pessoa perfeita. Você entende? Então, receber o Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, não torna a pessoa perfeita. E às vezes você se cobra demais, você exige muita perfeição de você mesmo, aí fica se martirizando. Muita gente faz isso e com muita gente acontece isso. Eu queria ensinar para você uma coisa, para você nunca mais esquecer, tá? Antes, quero pedir um favor. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal aqui, se inscrever aqui embaixo do vídeo, se inscreva, você vai estar incluso nas minhas orações. Apareceu o sininho de notificações do lado, ative. Todo dia pela manhã você vai receber orações e mensagens de meditações que vão lhe abençoar espiritualmente. É gratuito, você não paga nada, tá bom? E se esse vídeo lhe abençoa até aqui, já dê o joinha aqui, gostei, tá embaixo aqui também, porque você manda uma mensagem positiva ao canal do YouTube que vai espalhar esse vídeo para outras pessoas. Preste atenção. Nós somos aperfeiçoados dia após dia, enquanto andamos na presença de Deus. No livro de Gênesis, a palavra ela fala sobre isso. Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Foi a orientação de Deus a Abraão. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Então nós andamos na presença de Jesus todos os dias. Então ele vai nos aperfeiçoando. Nunca seremos perfeitos, mas porque andamos na presença dele, nós vamos sendo aperfeiçoados. Consegue entender? Não é para usar isso como desculpa para viver no erro, nada disso, não é isso que eu estou falando. Mas enxergar que você não é perfeito. Até porque se nós fôssemos perfeitos, nós iríamos nos apoiar nas nossas obras. Nas nossas obras. Você lembra do fariseu e do publicano? Os dois subiram para fazer uma oração. E um orava assim: ó Senhor, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, né? O fariseu. Eu jejuo 3 vezes por semana, eu faço isso, eu faço aquilo. Quer dizer, ele se sentia
perfeito, eu faço tudo. E o publicano, a palavra diz que ele não ousava nem levantar a cabeça. Nem levantar a cabeça ele ousava. Ele batia a mão no peito e dizia: "Ser propício a mim, pecador." Quer dizer, a humildade dele, né? A humildade de reconhecer que ele não era falho. Ser propício a mim, pecador. Então, entenda, abra o seu entendimento com respeito à palavra de Deus. Repito, não é para usar isso como desculpa, de maneira nenhuma, mas é para você fazer isso de acordo com o que está escrito na palavra do nosso Deus, do nosso Pai, que Ele mostra, faz a referência que nós não somos perfeitos e nunca seremos perfeitos, jamais, tempo algum. Então, na presença dele, nós vamos sendo aperfeiçoados, tá? As pessoas que cobram perfeição dos outros, normalmente, são as mais imperfeitas. Por isso que você não deve cobrar perfeição de absolutamente ninguém. Cuide de você, da sua vida espiritual. Jamais seremos perfeitos ao receber o Espírito Santo. Jamais. Então, essa pergunta do vídeo, espero que tenha aberto o seu entendimento para que você consiga ajudar outras pessoas. Outras pessoas. O Espírito Santo, ele é a nossa riqueza. O Espírito Santo, ele nos guia à verdade. Mas lembre-se, nós somos vasos de barro. E a riqueza está dentro desse vaso. O esforço que fazemos para agradar a Deus e andar limpo diante dele faz toda a diferença nesse mundo espiritual. Me faz um favor, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá? No seu grupo de Instagram, WhatsApp, o máximo que você puder, pelo menos com 21 pessoas, para que Deus honre você nesse propósito da oração e do jejum para o avivamento espiritual.